Olá, amados aqui da Sala de Justiça. Sejam todos muito bem-vindos. E você já ouviu falar de alguém que parecia completamente normal, mas escondia um dos segredos mais sombrios da história dos Estados Unidos? Hoje eu vou contar uma história que não começa com gritos, nem com sangue, começa com sorriso. Um sorriso amigável daqueles que inspiram confiança. Esse era John Wayne Gacy, o serial killer. O homem que participava de festas, ajudava a comunidade, trabalhava duro e até se vestia de palhaço para entreter crianças. Mas por trás dessa máscara, literalmente, existia algo perturbador. Algo que ninguém ao redor dele conseguia perceber a tempo. E quando a verdade começou a aparecer, já era tarde demais para dezenas de jovens. E para quem não me conhece ainda, o meu nome é Solange Benite. Agora, vem comigo que no caminho eu te explico como esses crimes horríveis aconteceram. E enquanto isso, na Sala de Justiça, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever agora no começo do vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal. Agora, sem mais enrolação, bora para a história? John Wayne Gacy nasceu em 1942, em Chicago. Desde pequeno, sua vida já era marcada por conflitos familiares intensos. O pai dele era alcoólatra e extremamente abusivo, tanto verbal quanto fisicamente. John cresceu tentando desesperadamente conquistar a aprovação do pai, mas nunca era suficiente. Isso criou dentro dele uma mistura perigosa de raiva, insegurança e necessidade de validação. Enquanto isso, a mãe tentava protegê-lo, mas não conseguia impedir os abusos constantes. Ele tinha também duas irmãs, ou seja, não tinha irmãos homens. Relatos indicam que as irmãs não eram tratadas da mesma forma, o que aumentava ainda mais o sentimento de rejeição que ele carregava. Essas dinâmicas familiares, principalmente a relação difícil com o pai e a sensação de não ser aceito, são frequentemente citadas por especialistas como fatores que influenciam o desenvolvimento psicológico dele ao longo da vida. Essa dinâmica familiar deixou marcas profundas, moldando a forma como John enxergava o mundo e, principalmente, as pessoas ao seu redor. Na adolescência, Gacy já demonstrava dificuldades sociais. Ele tinha poucos amigos e era frequentemente visto como estranho. Mesmo assim, ele tentava se encaixar. Trabalhava duro, era organizado e buscava constantemente reconhecimento. Ainda quando jovem, trabalhou em funções mais simples, incluindo restaurantes e pequenos negócios. Mais tarde, chegou a ocupar cargos administrativos e também se envolver com política local, o que ajudou a construir a imagem de alguém respeitável. Foi só depois de sair da prisão que ele abriu seu próprio negócio de construção, chamado PDM Contractors, e passou a atuar como empreiteiro. Esse trabalho acabou sendo central na história, porque permitia que ele tivesse contato com jovens que buscavam emprego. John Wayne Gacy foi para a prisão pela primeira vez em 1968. O motivo foi abuso sexual contra um adolescente. Na época, ele morava no estado de Iowa e era visto como um cidadão respeitável, trabalhava em uma empresa e era ativo na comunidade local. Mas tudo mudou quando o jovem o acusou de agressão sexual. Durante a investigação, outros relatos semelhantes começaram a surgir, mostrando que não tinha sido um caso isolado. Ele acabou sendo julgado e condenado, recebendo uma pena de até 10 anos de prisão. No entanto, ele não cumpriu toda a pena. Foi liberado em 1970, depois de aproximadamente 18 meses, por bom comportamento. Esse detalhe é importante porque, após sair da prisão, ele conseguiu reconstruir sua imagem em Chicago, e foi justamente nesse período que os crimes mais conhecidos dele começaram a acontecer. Com o tempo, começou a construir uma imagem pública impecável. Ele era aquele tipo de pessoa que os vizinhos descrevem como educado, prestativo e confiável. Então, isso aí que engana todos.
E isso é importante entender, porque ninguém suspeita de alguém assim. É exatamente esse contraste que torna essa história tão assustadora. Na fase adulta, John se casou e tentou levar uma vida aparentemente normal. John Wayne Gacy teve 2 esposas ao longo da vida. A sua primeira esposa foi Marlene Myers. Eles se casaram na década de 1960, quando ele ainda tentava construir uma vida considerada normal. Marlene era filha de um empresário e Gacy chegou a trabalhar para o sogro em uma rede de restaurantes em Iowa. Juntos, eles tiveram 2 filhos, um menino e uma menina. Durante esse período por fora, a família parecia estável e comum. Mas foi também nessa fase que começaram a surgir os primeiros problemas sérios, incluindo o crime que levou a Gacy à prisão em 1968. O casamento terminou pouco depois disso. E anos mais tarde, ele se casou novamente com Carol Hoff. Esse relacionamento já aconteceu quando ele estava reconstruindo sua vida em Chicago. No início, tudo parecia tranquilo, mas com o tempo o comportamento dele começou a levantar suspeitas. Carol percebeu mudanças estranhas, ausência frequente e atividades incomuns. Eles não tiveram filhos juntos e o casamento acabou em divórcio. Ou seja, Gacy teve uma vida familiar que, à primeira vista, parecia comum, com esposas, filhos e rotina, mas que escondia problemas graves que foram se revelando com o tempo. Ele conseguiu um emprego respeitável e começou a se envolver em atividades comunitárias. Participava de eventos locais, ajudava em campanhas políticas e até organizava festas para a vizinhança. Para os amigos, ele era divertido, para a família, ele parecia estável, mas dentro de casa, a realidade era diferente. O casamento começou a se deteriorar e os comportamentos estranhos começaram a surgir. A esposa começou a perceber que havia algo errado, algo que ela não conseguia explicar completamente. John Wayne Gacy tinha 26 anos de idade e foi nessa época que surgiram os primeiros sinais mais graves. John foi acusado de abuso contra um jovem. No caso de John Wayne Gacy, o primeiro crime que levou à sua condenação aconteceu em 1968, no estado de Iowa. O jovem envolvido nesse caso era Donald Worris, um adolescente de 15 anos de idade. Esse episódio envolveu uma acusação de abuso sexual e foi o caso que resultou na primeira prisão e condenação de Gacy. Ele acabou recebendo uma pena de prisão, mas cumpriu apenas parte dela antes de ser libertado anos depois. E esse caso é importante porque marcou o início oficial do histórico criminal dele, antes dos crimes mais graves que seriam descobertos posteriormente. E esse foi o primeiro momento em que sua fachada começou a rachar. Ele acabou sendo condenado e passou um tempo na prisão. Ele passou somente 2 anos na prisão, de 1968 a 1970. Mas o mais chocante é que aconteceu depois. Ele conseguiu reconstruir sua vida. Voltou para a sociedade, conseguiu outro emprego, fez novos amigos e voltou a ser visto como um cidadão exemplar. Vai vendo, meus amados, que absurdo uma coisa dessa. Isso mostra como ele era manipulador e extremamente convincente. Lembrando que Gacy ficou preso principalmente em uma instituição chamada Anamosa State Penitentiary, localizada no estado de Iowa. Foi lá que ele cumpriu parte da pena após sua condenação em 1968 por abuso sexual. Ele permaneceu preso por cerca de 18 meses antes de ser libertado em 1970 por bom comportamento. E após sair da prisão, John começou a trabalhar como empreiteiro. Esse detalhe é importante porque essa prisão marcou o primeiro período em que ele esteve encarcerado, antes dos crimes mais graves que ele cometeria anos depois em Chicago. Ele tinha acesso constante a jovens, principalmente adolescentes que buscavam emprego. Muitos desses garotos vinham de famílias simples, alguns com relações familiares fragilizadas, o que tornava ainda mais vulneráveis. Para eles, John parecia uma oportunidade, alguém que oferecia trabalho, dinheiro e até orientação.
Mas, na realidade, ele estava selecionando suas vítimas. Esses jovens tinham histórias, famílias e sonhos. Muitos eram descritos como trabalhadores gentis e cheios de planos para o futuro. Alguns tinham relações próximas com suas mães, outros estavam tentando ajudar financeiramente suas casas. Quando desapareciam, suas famílias entravam em desespero. Mães procuravam seus filhos incansavelmente. Pais tentavam entender o que havia acontecido. Amigos se perguntavam: como alguém simplesmente desaparece sem deixar rastros? Mas, por muito tempo, ninguém conectava esses desaparecimentos a John Gacy. John utilizava sua posição de confiança para atrair esses jovens até sua casa. Ele criava um ambiente aparentemente seguro. Conversava, oferecia comida, fazia promessas de trabalho. Em alguns casos, ele até apresentava como uma figura quase paternal. Isso tornava tudo ainda mais perturbador, porque as vítimas não viam perigo. Elas confiavam nele. E essa confiança era exatamente o que ele usava contra elas. John Wayne Gacy tinha um padrão de atuação extremamente calculado. Ele normalmente atraía os jovens e adolescentes para dentro da própria casa, oferecendo coisas como trabalho em sua empresa de construção, dinheiro rápido, bebidas ou conversas amigáveis, ou simplesmente uma falsa sensação de confiança. Depois que as vítimas entravam na residência dele em Chicago, ele costumava dominar fisicamente e imobilizar as pessoas, geralmente usando força e técnica de estrangulamento. O método mais comum utilizado por ele era o estrangulamento manual ou com objetos, por exemplo, cordas. E em muitos casos, as vítimas eram mortas dentro da própria casa de Wayne. Depois disso, ele escondia os corpos em espaços debaixo da residência, onde as autoridades mais tarde encontrariam evidências de dezenas de vítimas. Olha que absurdo. E o ponto mais perturbador é que ele conseguia manter uma aparência completamente normal na vida pública, enquanto cometia esses crimes dentro de casa, sem levantar suspeitas imediatas por anos. Com o tempo, o número de desaparecimentos começou a crescer. John Wayne Gacy foi oficialmente condenado pelo assassinato de 33 vítimas, acreditem se quiser, 33 vítimas. Esse é um número reconhecido pela justiça e pelas investigações policiais após a descoberta dos corpos em sua residência em Chicago. E entre essas vítimas estavam principalmente adolescentes, jovens adultos e em sua maioria do sexo masculino, muito deles com idades entre 14 e 21 anos. Embora, meus amados, existam suspeitas de que o número real possa ter sido maior que 33, que é o total confirmado oficialmente no caso. Familiares começaram a perceber padrões. Jovens da mesma região com perfis semelhantes sumindo sem explicação. John tinha um padrão relativamente consistente ao escolher suas vítimas e isso ajudava a entender o funcionamento do caso. Os perfis mais comuns dos jovens eram adolescentes e jovens adultos do sexo masculino, e em geral entre 14 e 21 anos, embora alguns fossem um pouco mais velhos. Jovens em situações de vulnerabilidade, muitos estavam longe de casa, em situações financeiras difíceis ou procurando trabalho rápido. Rapazes que buscavam emprego temporário. Isso era muito importante, porque Gacy oferecia trabalhos na sua empresa de construção em Chicago, atraindo as vítimas com promessas de dinheiro fácil. Jovens que aceitavam confiança rapidamente. Ele se apresentava como alguém simpático, envolvido na comunidade, o que fazia as vítimas baixarem a guarda. Alguns frequentavam ambientes sociais específicos da época, lugares como pontos de encontros de jovens, áreas urbanas movimentadas ou círculos sociais onde era mais fácil ele abordar alguém sozinho. O ponto central não era apenas aparência ou idade,
mas sim a acessibilidade e vulnerabilidade. Ele escolhia pessoas que podiam ser isoladas sem muita resistência e que dificilmente seriam imediatamente procurados ou associados a perigo. A polícia, no início, não deu a devida atenção. Muitos casos eram tratados como fugas voluntárias. Isso atrasou significativamente as investigações e permitiu que John Gacy continuasse agindo por anos sem ser interrompido. Enquanto isso, John continuava sua vida normalmente. Participava de eventos, fazia festas, se vestia como Pogo, o palhaço. Ele literalmente levava alegria para as crianças, enquanto escondia algo horrível dentro da sua própria casa. Esse contraste é o que mais choca. Como alguém pode viver duas realidades completamente opostas ao mesmo tempo? Como ninguém percebeu isso antes? Deixa aí nos comentários, meus amados, o que vocês acham disso. A virada aconteceu quando o desaparecimento de um jovem específico chamou mais a atenção das autoridades. O caso que realmente fez a investigação avançar envolvendo John Wayne Gacy foi o desaparecimento de Robert Pist. Ele era um adolescente de idade de 15 anos. O desaparecimento dele foi em 1978. O local foi em Des Plaines, região próxima a Chicago. Robert Pist trabalhava em uma farmácia e tinha ido conversar com Gacy sobre uma possível oportunidade de emprego na empresa de construção dele. O que chamou a atenção das autoridades foi que Robert foi visto entrando em contato com Gacy pouco antes de desaparecer. Gacy deu respostas contraditórias durante a investigação. Testemunhas relataram o comportamento estranho dele após o sumiço do jovem. Esse caso, ele foi diferente dos outros porque havia ligação direta e recente com Gacy, o que permitiu à polícia focar nele como principal suspeito, algo que não tinha acontecido com tanta clareza nos desaparecimentos anteriores. Foi esse desaparecimento que acabou desencadeando a vigilância, a busca na casa dele e, finalmente, a descoberta dos crimes. Diferente dos outros casos, havia mais pistas, mais testemunhas, mais detalhes. Isso levou a polícia diretamente até Gacy. No começo ele negou tudo, claro, como todos fazem. Manteve sua postura calma e cooperativa. Mas conforme a investigação avançava, inconsistências começaram a aparecer. No caso de Wayne, as inconsistências começaram a aparecer principalmente durante o desaparecimento de Robert Pist em 1978 em Des Plaines. E essas contradições foram decisivas, porque ajudaram a polícia a perceber que ele não estava dizendo a verdade. As principais foram mudança de versão sobre o encontro com o jovem. Gacy inicialmente admitiu que Robert tinha ido até sua empresa para falar sobre trabalho, mas depois tentou minimizar ou distorcer os detalhes desse encontro. Contradições sobre o horário e movimentação. Ele apresentou versões diferentes sobre onde estava e o que estava fazendo na noite em que o adolescente desapareceu, o que não batia com depoimentos de testemunhas. Comportamento estranho após o desaparecimento. Testemunhas notaram que ele parecia nervoso e evasivo, algo incomum para alguém que se apresentava como cidadão exemplar. Tentativa de desviar a investigação. Em alguns momentos, ele conseguiu que o jovem poderia ter ido embora por conta própria, o que não condizia com os fatos coletados pela polícia. E a falta de consistência nos depoimentos formais. Quando confrontado várias vezes, ele alterava detalhes pequenos, mas importantes, o que levantou ainda mais suspeitas. Essas inconsistências foram fundamentais porque colocaram Gacy no centro da investigação e abriram caminho para o mandado de busca que revelou toda a extensão dos crimes. A polícia decidiu monitorar John. Durante esse período, começaram a perceber comportamentos estranhos. Ele ficava nervoso,
Cometia erros em seus depoimentos e parecia cada vez mais pressionado. A tensão aumentava a cada dia, até que, finalmente, conseguiram um mandado para investigar a sua casa. E foi neste momento que tudo mudou. Ao entrar na residência, os investigadores começaram a perceber um cheiro estranho, algo que não era normal. E conforme exploravam o local, descobriram um espaço escondido sob a casa. E o que encontraram ali chocou até os policiais mais experientes. Na casa de John Wayne Gacy, em Chicago, os policiais encontraram algo que mudou completamente o rumo da investigação e chocou até investigadores experientes. Durante a busca, eles começaram a notar um cheiro extremamente forte e incomum, vindo do subsolo da residência. Esse detalhe levantou a escavação da área debaixo da casa. O que foi encontrado ali foi devastador. Vocês não vão acreditar, meus amados. Foram encontrados restos humanos enterrados no espaço debaixo da casa. Vários corpos em diferentes estados de decomposição. Indícios de que o local era usado repetidamente para esconder vítimas. Evidências de dezenas de pessoas desaparecidas ao longo dos anos. Acreditem se quiser, ele matava dentro da casa dele e escondia essas pessoas embaixo da casa dele. Olha que absurdo, que mente perturbada. O mais chocante para os policiais não foi apenas a quantidade, mas o fato de que aquilo estava escondido debaixo de uma casa, em um bairro comum, em uma área residencial. Realmente, gente, isso é um absurdo. Se for parar para pensar, isso é terrível. Além disso, dentro da própria residência, foram encontrados pertences pessoais das vítimas, itens ligados às investigações de desaparecimentos e sinais claros de que o local era a parte central dos crimes. Essa descoberta revelou que não se tratava de casos isolados, mas sim de um padrão contínuo ao longo de anos, escondendo literalmente debaixo da vida normal que ele levava em público. Era a prova de algo muito maior do que qualquer um imaginaria. Essa descoberta revelou a dimensão real dos crimes. Não era apenas um caso isolado, não eram apenas alguns desaparecimentos. Era algo sistemático, planejado, repetido ao longo de anos. A casa de John Gacy se tornou o centro de uma das investigações mais perturbadoras da história criminal americana. Acreditem. As famílias das vítimas ficaram devastadas, não é para menos. Muitos ainda tinham esperança de encontrar seus filhos vivos, mas diante das evidências, essa esperança começou a desaparecer. Cada nova descoberta era um golpe emocional devastador. Amigos relembravam momentos, famílias compartilhavam histórias e a dor coletiva só aumentava. Durante os interrogatórios, John Gacy eventualmente começou a confessar. Ele revelou detalhes que ninguém podia inventar. Descreveu como atraía as vítimas, como ganhava a confiança delas e como conseguia manter sua fachada intacta por tanto tempo. Durante os interrogatórios após sua prisão, John Wayne Gacy acabou descrevendo com frieza como ele conseguia agir por tantos anos sem levantar suspeitas em Chicago. Ele explicou, em essência, 3 pontos principais do seu método. A forma como atraía as vítimas. Ele afirmava que usava sua empresa de construção como isca. Oferecia empregos rápidos, tarefas simples ou dinheiro fácil. Em outros casos, apenas iniciava uma conversa amigável em local público e convidava o jovem para sua casa sob algum pretexto simples. Como ganhava confiança? Gacy se apresentava como alguém normal, bem-sucedido
e envolvido com a comunidade. Ele falava de trabalho, vida pessoal e criava uma sensação de proximidade. Muitas vítimas o viam como uma figura confiável, alguém mais velho que poderia ajudar ou orientar. Ele também reforçava essa confiança com atitudes comuns do dia a dia, como oferecer comida, bebida ou apenas um ambiente descontraído, fazendo com que o perigo não fosse percebido. E como ele mantinha a fachada por tanto tempo? Ele relatou que sua vida pública era completamente separada da privada. Em público, era visto como trabalhador, voluntário e até engraçado. Em eventos sociais, participava normalmente, interagia com vizinhos e mantinha uma imagem de cidadão exemplar. Esse contraste era justamente o que dificultava a suspeita. Ninguém associava o homem ativo na comunidade ao que acontecia dentro da casa dele. E o mais perturbador no relato não foi apenas o conteúdo, mas o tom. Ele falava de tudo de forma quase fria, como se estivesse descrevendo um processo, o que deixou investigadores ainda mais impactados durante o interrogatório. Era um relato frio, calculado, sem demonstração de remorso. E finalmente, meus amados, e para o alívio de todos, John Wayne Gacy foi finalmente preso em 21 de dezembro de 1978. A prisão aconteceu em Chicago, logo após a polícia conseguir um mandado de busca na sua casa, impulsionando principalmente pelo desaparecimento do adolescente Robert Pist. Quando os investigadores foram até a residência dele, começaram a reunir evidências que o ligaram diretamente aos desaparecimentos. Ele foi então detido para interrogatório e, naquele momento, já não conseguia mais sustentar as contradições nos depoimentos. E a partir dessa prisão inicial, a investigação avançou rapidamente. E nos dias seguintes, vieram as descobertas mais chocantes dentro da casa dele, confirmando a dimensão real dos crimes. O julgamento foi intenso. A defesa tentou argumentar questões psicológicas, enquanto a acusação apresentava evidências esmagadoras. Testemunhos, provas físicas, relatos, tudo apontava para a mesma conclusão. A sociedade acompanhava cada detalhe, chocada com a dimensão do caso. No fim, John Wayne Gacy foi considerado culpado. A sentença refletiu a gravidade dos crimes. E John Wayne Gacy foi julgado e condenado por 33 assassinatos. Em 1980, ele foi condenado à pena de morte, a pena capital, pelos crimes cometidos. E após a sua condenação, ele foi enviado para o corredor da morte no presídio, Menard Correctional Center. Esse era o principal presídio de segurança máxima no estado de Illinois na época, e onde os condenados à morte ficavam aguardando a execução. John permaneceu no corredor da morte por vários anos. Ele foi executado em 10 de maio de 1994. Ele foi condenado em 1980 e a execução dele foi em 1994. Isso quer dizer que ele aguardou no corredor da morte por 14 anos. Esse período entre a condenação e a execução foi longo por causa dos recursos legais e revisões automáticas comuns em casos de pena capital nos Estados Unidos. Para muitos, era o único desfecho possível, mas, mesmo com a condenação, as perguntas continuavam. Como isso pôde acontecer? Como alguém conseguiu esconder algo tão grande por tanto tempo? As vítimas, no entanto, nunca foram esquecidas. Cada uma delas tinha uma história, uma família, um futuro interrompido. E é importante lembrar disso, porque por trás de cada caso existem pessoas reais. Não são apenas números, são vidas. Essa história não é apenas sobre um criminoso. É sobre falhas, sinais ignorados e a importância de prestar atenção ao que está ao nosso redor. Muitas vezes, o perigo não vem de onde esperamos.
Ele pode estar escondido atrás de um sorriso, de uma boa reputação, de alguém que todos confiam. E talvez a pergunta mais inquietante seja essa: quantas vezes alguém assim passa despercebido? E quantas histórias nunca chegam a ser contadas? O caso de John Wayne Gacy continua sendo um dos mais perturbadores exatamente por isso, porque ele nos obriga a olhar para alguém das aparências. Meus amados, eu quero lembrar a vocês que as autoridades confirmaram que John Wayne Gacy teve 33 vítimas oficiais identificadas no processo de condenação. Porém, aqui é importante um detalhe histórico. Nem todas as vítimas tiveram um nome confirmado publicamente na mesma época. Algumas foram identificadas com o tempo, outras ficaram inicialmente como não identificadas nos registros forenses. Algumas das vítimas identificadas mais conhecidas incluem Robert Pist, de 15 anos, que foi o caso que levou à descoberta dos crimes, e entre outros nomes que eu vou deixar no final do vídeo, porque são muitos e não tem condições de eu falar cada um aqui para vocês, ok? É importante para entender nesse caso também que o caso completo envolve 33 vítimas no total, certo? Mas algumas identidades foram confirmadas rapidamente. Outras demoraram anos para serem reconhecidas. E parte das vítimas só foi totalmente identificada depois de exames e reaberturas de investigação. Então é isso. Essa foi a nossa história de hoje. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar nos comentários a opinião de vocês sobre esse caso. Muito obrigada por sua presença aqui. Curte, comente, compartilhe esse vídeo porque isso ajuda muito o canal. E se você se interessa por histórias de crimes reais, você está no lugar certo. Lembrando que os vídeos da Sala de Justiça também são podcast e você pode ouvir quando e onde quiser. Não perca os próximos episódios porque histórias assim você só encontra aqui, na Sala de Justiça. Beijos da Sol e até a próxima!